Ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito quanto a cara do Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Acompanhe nossa agenda de cursos e atendimentos no site www.casadelei.org.br. Estudar em Casa, a maior plataforma de ensino à distância voltado à espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.org.br. No ar, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Peço-te. Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Casa de Lei. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de vocês aí com a gente. 9 horas em ponto. Eu me chamo Alain Barbieri, sou o dirigente do Templo Escola Casa de Lei, que tem a sua sede no bairro da Penha, em São Paulo. E apresento este programa aqui na Rádio Toques de Aruanda, todas as terças, das 9 às 10 horas da noite. Estamos ao vivo neste momento. Estarei fazendo o que fazemos aqui toda semana, né? Respondendo as perguntas dos ouvintes. Então, você pode já participar. O programa está aberto, os canais aí nas redes sociais estão abertos para você poder participar. Nós estamos com o e-mail perguntas@casadelei.org.br, perguntas@casadelei.org.br. Você pode enviar o seu e-mail para a gente nesse canal. Temos a página no Facebook, Templo Escola Casa de Lei. Você curte essa página, envia a sua pergunta como mensagem. Nós temos o meu perfil pessoal também, que é Alain Barbieri. Você pode me adicionar se você quiser enviar a sua pergunta também como mensagem. E o Skype Casa de Lei. Enfim, os canais abertos à sua disposição para que vocês possam participar. Lembrando, estou ao vivo neste momento, 9 horas e 1 minuto, falando de São Paulo aí para o Brasil inteiro e para diversos países. Como sempre, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Peço o que eu sempre peço aí na abertura dos programas: divulgue, compartilhe na internet, fale que você está ouvindo a Rádio Toques de Aruanda neste momento, passe o site para os seus amigos nas redes sociais. Vamos expandir o conhecimento aqui, fazer aí uma divulgação maior. Com a ajuda de vocês a gente consegue levar adiante essas mensagens aqui passadas. Bom, vamos lá. Eu já tenho várias perguntas aqui e já estou recebendo algumas adesões aqui nas redes sociais. Eu tenho o Instagram também, aqueles que querem seguir. O Instagram é Alain Barbieri, _Casa de Lei. Alain Barbieri, _Casa de Lei. Quem quiser seguir lá no Instagram também. Umas pessoas me perguntaram se tinha, eu falei que tinha, tá aí, à disposição de vocês. E nós temos também, vale comentar aqui antes de começar a responder as perguntas, um canal no YouTube, né, onde estamos publicando semanalmente 2 vídeos. Então temos vídeos às segundas-feiras, onde abordamos um tema, e nas quintas-feiras, onde respondemos algumas perguntas dos ouvintes. Então, vocês podem acessar lá no YouTube, youtube.com, né, o site do YouTube, /Alain Casa de Lei, tudo junto. Ou então só buscar Alain Barbieri na busca do YouTube, vocês já encontram os nossos vídeos. Fácil, fácil. Ontem, dia 2 de fevereiro, nós publicamos o vídeo Pacto com Pombagira, onde a gente coloca uma observação ali em 7 minutos, né, que os vídeos são bem breves. Algumas observações sobre aquele pacto feito pela Andressa Urach, aquele suposto pacto, né, que ela fez com a Pombagira. E ali a gente coloca algumas observações, apenas para esclarecer o que é Pombagira, jamais julgar a moça, né? O objetivo nunca é esse. É somente trazer aqui um esclarecimento sobre a questão Pombagira, e esse é o objetivo do vídeo. Inclusive, agradecer a audiência no vídeo, que já deu
quase 2.000 visualizações em menos de 24 horas. Então, obrigado por todos aqueles que divulgaram, que espalharam aí nas redes sociais. Mas o vídeo está aí à disposição de vocês. Procurem na internet Pacto com Pombagira, vocês vão encontrar um monte de coisa, mas tem o nosso vídeo aí trazendo este esclarecimento. Muito bem, vamos lá, vamos começar a ler as perguntas enviadas por vocês, já por e-mail e pelas redes sociais. Primeira pergunta aqui de uma irmã que pede para não ser identificada, então o nome dela é anônima aqui para nós. Preciso ficar anônima, mas sou ouvinte assídua de vocês e muito grata pelo conhecimento que vocês nos transmitem. Sou do Rio Grande do Sul, tenho 28 anos e há 2 anos sou médium em uma terreira na minha cidade. Queria compartilhar com vocês algo que me deixa confusa e pedir uma orientação. Amo muito a casa que frequento e que me acolheu com tanto amor, mas sinto muita falta de uma doutrina, de conversas e explicações a título de estudo sobre a Umbanda e a espiritualidade em geral. Sou sedenta por conhecimento e isso me leva a estar constantemente estudando. Então surgem inúmeras dúvidas e justamente isso que me gerou insegurança. Por algumas vezes perguntei a mesma dúvida a 3 ou 4 caciques da casa, tanto materiais quanto espirituais. E obtive respostas muito divergentes sobre a mesma questão. Desde então, fico inseguro em questionar algo. O que acabo fazendo é perguntar aos meus guias, mas nem sempre tenho certeza se interpreto corretamente suas respostas. Alan, você pode comentar sobre essa situação e de repente me orientar sobre como agir nessas situações? Muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos com todos, que, assim como eu, são sedentos de estudo. Grande abraço. Minha irmã, obrigado pela sua participação e pela confiança, né? Uma situação tão delicada, você pedindo a nossa contribuição nesse caso. Bom, eu vou dar aqui o meu ponto de vista a você, tá? Eu acho que o fato só de você perguntar para os caciques ou os responsáveis ou dirigentes, como queira chamar, isso, na verdade, eu acho que é válido você sentar, talvez, junto com outros médiuns que tenham esse interesse de estudo, e ver se os dirigentes ali podem organizar um sistema de estudo para vocês, entender o que vocês fazem, qual a doutrina aplicada. O que eu quero explicar antes de qualquer coisa para você é assim, a casa, você já demonstrou que a casa te recebeu, a casa te acolheu, você se sente bem nesse lugar, mas é a falta de doutrina que te atrapalha. Se a casa ela te faz bem, minha irmã, não desqualifique talvez tudo que a casa hoje te oferece, já te ofereceu, pelo fato da falta de doutrina. Estudar, você pode estudar fora. Se a casa não te oferece um estudo naquele tema, você pode buscar fora daquela casa. Você não precisa, o seu dirigente não precisa inventar um tema só porque você tem interesse desse assunto. Vai buscar fora. Vai ler livros, vai estudar em outro terreiro. Hoje tem cursos online sobre diversos assuntos, em várias plataformas, inclusive estudar em casa. E você pode aprender, estudar e vivenciar assuntos diversos sem necessariamente sair do seu terreiro. Porque se o terreiro te completa, se ele te faz bem, no sentido espiritual, se ele te modifica como ser humano, se ele te transforma, desperta em você o seu melhor e te aproxima da sua espiritualidade, eu vou dizer para você, você está no lugar certo. Se essa casa é para caridade, é com bom senso, o trabalho é realizado como eu posso dizer, com muita responsabilidade, a palavra é essa, você está no lugar certo, meu irmão. O fato de ter ausência de doutrina, de explicações, não faz essa casa ruim. Entenda muito bem. Eu acho que é válido vocês sentarem, conversarem, tentarem ali buscar uma orientação com os responsáveis, mas de uma forma bem organizada. Não adianta só fazer uma pergunta, por que da vela azul? Senta e fala, nós gostaríamos de estudar. A casa pode nos ajudar nesse momento? Eu jamais diria para você, minha irmã, sai desse terreiro porque não tem estudo. É claro que o estudo ele é essencial. A nossa casa é uma casa de estudo. Existem diversas casas hoje que são casas de estudo. Mas você não pode desqualificar uma casa porque não tem o estudo necessariamente. Entenda que a vivência espiritual, ela complementa com o estudo, junto com a prática. Então tem casas que estão só pegadas à prática. Esquecem da parte teórica, do estudo, do conhecimento, da parte intelectual para o médium. Mas isso não desqualifica essa casa, é isso que eu quero dizer para você. Tá? Então senta com o dirigente, conversa e busque ali uma alternativa com ele. Se
eles disserem para você, olha, não se deve estudar, porque estudar atrapalha o médium, porque estudar não faz bem, porque estudar é errado, aí você realmente deve pensar sobre a sua vida nessa casa. Porque estudar não é errado, estudar não faz mal. Agora, se eles disserem para você, olha, aqui na casa nós não temos esse estudo, mas recomendamos que você vá estudar em outro lugar, se você achar conveniente. Se a casa te abrir essa porta, minha irmã, não saia dessa casa, permaneça nesse lugar e continue buscando estudo e conhecimento. Essa é a minha visão. Agora, se você não se sente bem nessa casa mais, não se sente parte disso, não se entrega mais, não se dedica mais, aí está na hora de você sair. Mas se for só pelo fato do estudo, eu digo que não é momento de você sair. Com toda a minha sinceridade para você. Tá bom? Obrigado pela sua participação e pela confiança em mandar essa pergunta para a gente. Bom, a pergunta aqui do Wagner Martins. Boa noite, pai. Sabemos que as ervas e pedras têm funções diferentes, mas vemos no Congar esses elementos juntos. Pode falar sobre a função dos mesmos? Posso, Wagner. Obrigado e um grande abraço. Na verdade, a gente tem tudo dentro do terreiro de Umbanda, né, os elementos vegetais, os elementos minerais, todos compondo uma estrutura energética para o trabalho. O corpo físico, que é o médium, ali dentro, ele faz parte de todo esse processo, né, dessa estrutura energética. A gente até já citou isso em aula, no próprio terreiro, e já falei isso aqui na rádio também. Existem energias vitais que estão presentes nos animais, nos seres humanos, nos minerais, nos vegetais, de uma forma única e original. O que há no mineral não há no vegetal, o que há no vegetal não há no animal, e o que há no animal não há no ser humano. E o que há no ser humano não há em ninguém, em nenhum lugar. Então, quando nós unimos esses elementos, nós estamos criando uma estrutura eclética, com diversos níveis vibratórios, de diversas intensidades, que alcançam diversos campos vibratórios, tudo um complementando o outro. A gente sabe que um não se anula, né? Um não anula o outro. Uma pedra não anula a vibração da outra pedra, uma planta não anula a vibração de outra planta, tudo se complementa. E quando isso está dentro de uma realidade umbandista, a gente ainda sabe que aquele mineral tem a vibração, ou se assemelha com a vibração do orixá, a gente sabe que aquela folha se assemelha com a vibração do orixá, então a gente acaba compondo os minerais e os vegetais para criar uma estrutura sob a sustentação do orixá. Então eu quero lá criar uma firmeza ou uma estrutura vibratória de manhã-sã, eu vou colocar uma planta de manhã-sã, eu vou colocar uma pedra de manhã-sã, e eu vou compor ali com alguns elementos para que eu consiga me aproximar ou atrair a vibração de manhã-sã para aquele congá. A gente sabe que dentro de um terreiro de Umbanda a energia ela pulsa 24 horas por dia. É uma energia ativa e constante. Né? Enfim, os elementos eles servem exatamente para manter essa constância. As energias em constante movimento e transformação. Ali a casa, por mais que a casa de repente esteja em um horário de não funcionamento para o público, o plano espiritual está utilizando daquele espaço físico também para realizar o que eles precisam realizar. Talvez até encaminhar espíritos e aproveitar das energias que estão presentes no ambiente, contidas nos elementos do Congá, por exemplo, para um trabalho de cura, né, entre aspas, aqui, do perispírito daquele que acabou de desincorporar, de desencarnar, enfim, uma recuperação dele para que ele possa então ir para uma colônia ou para um hospital no plano espiritual. Então talvez o terreiro sirva até de um pronto-socorro inicial ali, aquele primeiro estágio que o espírito é resgatado para então ir para um outro plano, para um tratamento. Então tudo que está dentro de um terreiro de Umbanda, ele compõe toda uma estrutura energética que está tendo um trabalho constante e ativo 24 horas por dia. Tá bem? Obrigado, Wagner. Um grande abraço para você. Pergunta agora e as mensagens aqui não param de chegar, viu? Uma loucura. Pergunta agora da Silvana Azevedo. Olá, Alan. Me chamo Silvana. Muitas bênçãos para vocês. A rádio está maravilhosa. Gostaria de saber como funciona energeticamente quando colocamos o nome no papel, apenas o nome, a pedido de alguma entidade para uma visita espiritual, ou outro motivo qualquer. Como se processa essa sintonia no astral para que isso funcione? Espero que tenha entendido e um forte abraço. Eu entendi, Silvana. Muitas vezes a entidade que está ali, né, realizando o seu atendimento, ela pede para o consulente, olha, coloca o nome da pessoa, um fulano de tal, alguém que esteja precisando num papel. Ou então até pega uma foto, pega uma peça de roupa, ou pede até para o consulente pensar na pessoa. O guia pede, pensa na pessoa que eu vou ver o que
está acontecendo. Porque tem que haver uma ligação, Silvana, uma ligação vibratória. O nome, ele cria uma ponte. O ato de você escrever o nome e pensar naquela pessoa naquele momento que você está escrevendo o nome, você está produzindo uma ponte para que esse guia tenha acesso a essa pessoa. Identifique exatamente quem é. É um endereço vibratório. Né? Pega a foto, é um endereço vibratório. Quando você pensa, é um endereço vibratório. Você está abrindo, mostrando quem é para que aquele guia possa, então, atuar. Funciona basicamente desta forma. Assim como a gente pega, por exemplo, o nome de uma pessoa para uma oração, por exemplo. As pessoas aqui costumam mandar os nomes para a gente costuma colocar às esse no Congá, em alguma firmeza específica, em algum pedido específico, quando a pessoa está distante e não pode vir até nós. E esse nome que a pessoa deu é o endereço daquela vibração. Quando eu coloco o nome, direciono o meu pedido, a minha solicitação ao orixá, à divindade, ao guia, e eu digo o nome daquela pessoa, estou dando qual que é o endereço daquela vibração. É basicamente isso. Tá bem, Silvana? Muito, muito obrigado pela sua participação, minha irmã. Seja aqui sempre bem-vindo ao nosso programa. E deixa eu dar uma olhada aqui nas mensagens que não param de chegar. O pessoal se inscrevendo também lá no canal do YouTube. É bacana, se inscrevam no canal do YouTube, porque quando você se inscreve, quando a gente publica um novo vídeo, você é o primeiro a saber. Né? Assim que o vídeo ele entra no YouTube, o YouTube te avisa. Olha, a Casa de Lei publicou um vídeo agora. E aí você é avisado imediatamente, né? A facilidade de você poder assistir do seu celular, smartphone, né? Aonde você estiver, ou então do computador quando você estiver de frente para mas de qualquer forma, tem aí essa facilidade, você poder se inscrever. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Fábio Versch, nosso irmão lá da Austrália. Eu vi a foto da Juliana chegando aí, viu, Fábio? Muito legal, tô feliz, ela já tá em casa, bem, o filhão chegou, né? Eu vi, muito bonito. Vocês no aeroporto, né? Um abraço para vocês, esperamos a vinda de vocês para o Brasil em breve. Boa noite, meus queridos amigos. Quero agradecer o presente que a Casa de Lei nos deu. Chegou aqui e já está no nosso Congá. Simplesmente amei. Muitíssimo obrigado. Mas essa pergunta foi feita pelo Pedro, nosso filho, de 7 anos de idade. Como de costume, estávamos falando sobre a Umbanda e o assunto eram os orixás e os reinos. Ele me perguntou se Iemanjá é dos oceanos, Oxum dos rios e cachoeiras, Oxóssi das matas, quem é o orixá das geleiras? Eu não soube responder. Ele sempre tem uma pergunta difícil. Se você puder dar uma resposta para ele, estamos tomando café da manhã e com os ouvidos ligados em vocês. Que legal, meu irmão. Obrigado, viu? Olha, a gente já ouviu, né? Eu vou dizer aqui o que a gente já ouviu. O gelo, na verdade, ele é a água congelada, né? Basicamente é isso. Então, se a gente fosse deduzir por lógica, nós teríamos o gelo da água salgada, né? Vindo ligado a Mãe Iemanjá, ou ao Olokun, né? Ou a outras divindades ligadas à água salgada. E se fosse água doce, nós teríamos a Inanã, poderíamos ter Mãe Oxum, enfim. Algumas tradições eu já vi ligando o gelo, por ser branco, né, a Pai Oxalá, a Oxalufã ou a Oxaguiã. Então eu já vi também haver essa associação. Tá? Mas eu, Alan, se eu fosse ligar algo um com o outro, basicamente eu ligaria isso. Né? O gelo está ligado necessariamente se estamos falando aí salgado, estamos falando aí de Mãe Iemanjá, né? Se estamos falando de água doce, estamos falando de Mãe Oxum ou Mãe Nanã. O Alan faria dessa forma, ou se eu pudesse classificar dessa forma. Tudo bem, meu irmão? Acho que eu fui claro. Obrigado pela sua participação, viu? E grande abraço aí para vocês. Bom café. Eduardo. Bom dia, Alan. Ivânia. Para se começar um trabalho de terreiro, é necessário sacerdócio? E numa situação igual a nossa no exterior, que não temos local desse curso? Olha, uma ótima pergunta do Eduardo, hein? Eduardo, eu não sei se você se importa, mas eu acho que eu vou separar a sua pergunta para a gente gravar um vídeo. Vou separar a sua pergunta aqui para a gente gravar o vídeo lá para quinta-feira, tudo bem? Não vou responder agora, eu sei que você vai ficar pé da vida comigo, mas eu vou separar a sua pergunta para a gente responder aí na quinta-feira no vídeo que é publicado. Porque é uma pergunta que muitas pessoas nos fazem, e eu acho que um vídeo também é um registro bacana da resposta. Tá bom? Obrigado pela sua participação, meu irmão, e aguarde o vídeo na quinta-feira. Regiane Ranata.
Boa noite, que nosso Pai Ogum abençoe cada vez mais. Bom programa, que assim seja, Rediane. Obrigado pela participação. Deuseni Rodrigues. Teria alguma possibilidade de falar sobre intolerância religiosa? Vi uma notícia em que uma criança estava sendo discriminada na escola. Eu vi a notícia também aqui, Deuseni, mas eu também não vi, não deu tempo de ver ainda, porque foi agora, né? Eu abri o Face para receber as perguntas, e aí eu vi o pessoal compartilhando essa notícia, eu ainda não tive tempo de ler. Mas é bem óbvio, né? A intolerância religiosa é algo inaceitável, né? Infelizmente é uma questão de falta de conhecimento daquele que julga, porque é um pré-julgamento, né? A pessoa está fazendo um julgamento acreditando que aquela religião é errada e possivelmente este acredita que somente a sua é certa. A Umbanda é uma religião maravilhosa, fantástica, que ela ensina o seu fiel religioso a enxergar a religião do outro também como correta, porque a gente sabe que Deus está presente em todas. A religião tem a função de religar o homem a Deus. Então isso já é maravilhoso se a gente sabe disso. Então todas as religiões, a religião por si só já tem esse objetivo, a religião por si só já é maravilhosa. Não importa se aquela religião acende vela, não importa se aquela religião usa imagem, não importa se aquela religião exige que o outro use saia, não importa o que seja daquela religião. O que importa é que aquela religião transforma o indivíduo. Aí o indivíduo também tem que se transformar. Ele tem que se entregar àquela verdade. Ele tem que aplicar as verdades do seu evangelho, ou de Deus, das divindades, seja o que for. Ele tem que aplicar na sua vida. Eu acho que a intolerância religiosa ela é inaceitável. Isso está presente não só a intolerância religiosa, mas o preconceito no geral. Isso está presente e hoje é tão comum, né, que a gente estranha quando não há o preconceito, quando não há intolerância. Quando a pessoa não se comporta de uma forma, te rejeita pelo fato de você ser um bandista às vezes, você até estranha, você fala, opa, essa pessoa tem alguma coisa errada com ela. Né, porque é tão comum hoje, né, que a gente até se acostumou, infelizmente. É algo que está tão comum, mas quando vem no caso de uma criança na escola é algo bastante complicado. Eu imagino que tenha sido talvez uma criança que do candomblé, né, eu não li a notícia, mas imagino que seja isso, porque é uma situação que já ocorreu em outras ocasiões. Então é uma criança talvez que foi feita lá no candomblé, então ela tem o seu período de resguardo, ela tem que ir para a escola de branco com suas guias, fio de contas, brajá, seja como queira chamar. Enfim, ela tem que ir toda paramentada para a escola e talvez algumas outras crianças ali, obviamente, que vão julgar, né? Infelizmente, até professores, dependendo do caso. Mas eu soube também que teve uma outra criança, há pouco tempo atrás, eu acho que no Rio de Janeiro, que ela foi, parece que com os fios de conta no pescoço, ela não podia entrar. A diretora ou coordenadora impediu a entrada dela na escola. Teve um caso desse atual também. Bom, enfim, de qualquer forma, é lamentável, é triste, inaceitável, né? E a gente só consegue aí mudar esse quadro fazendo religiosos melhores, né? O umbandista precisa ser um indivíduo melhor, com uma postura melhor, porque a nossa postura, a postura do religioso que reflete a religião. As pessoas vão julgar a religião pelo indivíduo. Então, se eu faço barbaridades, a pessoa vai dizer, olha, aquilo lá é umbanda, porque é um bandista fazendo. Então, eu preciso ter uma postura diferenciada como um indivíduo religioso para que a minha religião reflita positivamente também. É natural. A gente vê tanta barbaridade, hoje o cara lá coloca uma placa no poste e fala, eu trago amarração amorosa com a pombagira Maria Padilha, e aí as pessoas que não conhecem o que é Maria Padilha e não sabem diferenciar que aquilo é um charlatão, vão olhar aquela Maria Padilha do poste e a Maria Padilha que você incorpora e vai dizer, é a mesma. As pessoas não sabem diferenciar. Infelizmente. Então, é uma pena. A pessoa vê lá um bode morto na encruzilhada com uma garrafa de pinga do lado, aí a pessoa entra no seu terreiro e vê uma garrafa de pinga do lado de uma entidade que está usando o elemento ali e vai dizer, olha lá, a mesma coisa do bode, na encruzilhada, e seja para qual for a finalidade. Enfim, infelizmente as pessoas não sabem diferenciar o que é e o que não é Umbanda. Para elas é tudo a mesma coisa. Candomblé, Umbanda, Espiritismo, é tudo a mesma coisa. Então, é uma questão só do religioso poder, de alguma forma, ser um indivíduo melhor para expressar a sua religião com comportamento. É a melhor forma de modificar esse quadro e com certeza, a longo prazo, né? A muito longo prazo. Obrigado pela sua participação, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vinícius Lopes. Na grande maioria das vezes, vejo que os mentores espirituais dos médios são caboclos ou pretos velhos. Existem necessariamente uma ordem para isso? Ou esses mentores espirituais têm alguma ligação ancestral com o médium?
Obrigado pela participação, Vinícius. Realmente, na grande maioria das vezes a gente encontra caboclos e pretos velhos. Eles têm um grau, né, diferenciado. Na hierarquia, se a gente pudesse aqui classificar, há uma hierarquia diferenciada desses guias. Eles estão acima, né, de uma questão consciencial e de evolução dos outros guias. Mas qualquer uma das linhas pode ser mentor espiritual de um médium. O que é um mentor espiritual? Ele, como você mesmo descreve, ele tem uma ligação ancestral com o médium, de outras épocas, de outras eras, e tem um propósito maior na vida deste médium, né? O mentor é aquele que está com você na ascensão ou na queda, é aquele que está com você para te fazer verdadeiramente chegar no seu caminho de evolução. Ele é o responsável por te conduzir, por tirar e colocar na sua vida o que é preciso para você chegar até o seu destino. E ele que vai te disciplinar, ele que vai te guiar, ele que vai te orientar, né, te inspirar verdadeiramente, é ele vai estar mais presente. E não necessariamente ele é a entidade que mais incorpora, ele é a entidade que você sente mais afinidade, ele é a entidade que você mais gosta, não é necessariamente isso. Tá? Ele é aquele que está te conduzindo. Pode ser que você perceba que há uma ligação maior com talvez algum guia aí, mas não obrigatoriamente existe um sinal que descreve quem é este mentor espiritual. Mas saiba que dentre os seus guias existe um deles que é aquele que está responsável pela sua encarnação. Todos os outros estão paralelamente, mas existe um que é aquele que vai te conduzir. Na nossa casa, o mentor espiritual da casa é um Exu, por exemplo. Ele não foi a primeira entidade que eu incorporei, que a primeira entidade foi um Herê. Depois eu incorporei o Baiano, depois eu incorporei... Não, acho que eu incorporei o Caboclo, depois o Baiano e depois o Exu. O Exu foi depois de meses que eu incorporei, depois de ter incorporado as outras entidades. Até porque na casa que eu trabalhei, onde eu desenvolvi a minha mediunidade, Exu não era tão presente. Incorporava 4, 5 vezes por ano, mais ou menos. Não era tão corriqueiro assim. Mas em um outro momento da vida ele disse, bom, eu sou responsável pela sua vida, né? Falando em poucas palavras assim. E aí foi ele que direcionou a gente a abrir o Casa de Lei. A rádio existe por uma condução deste Exu. O estudar em casa, não necessariamente, né, o sistema, a plataforma online, mas a proposta de ensinar através da internet também veio inspirado por ele. Enfim, o Casa de Lei existe por causa dele, todas as outras coisas vêm conduzidas por ele. Aquilo que você souber, você tem que passar. O que ficar para você não vai servir de nada. E aí a gente tem feito isso exatamente cumprindo ordens. Então, fazemos isso com muito prazer, mas pela condução de um mentor espiritual que é um Exu. Tá bem? Obrigado pela sua participação, viu, meu irmão? Um grande abraço para você. 9h25 para você que está chegando agora no nosso programa Casa de Lei. Eu me chamo Alain Barbieri, sou dirigente do Templo Escola Casa de Lei, que tem a sua sede no bairro da Penha, em São Paulo. Quero convidá-los para estar com a gente nesta sexta-feira, onde teremos aconselhamento com os baianos e baianas, a partir das 8 horas da noite na nossa casa. As senhas começam a ser entregues a partir das 19 e permanecem sendo entregues até às 21 horas. Você pode chegar às 19, o portão já estará aberto, você pode já se sentar e aguardar o início dos trabalhos, que começa às 8 e termina às 10. O atendimento é gratuito, a gente não faz amarração, não fazemos trabalhos de magias, rituais negativos e qualquer coisa do gênero. Tá bem? Sejam bem-vindos. Informações no site casadelei.org.br, www.casadelei.org.br. Lá está o endereço e agenda atualizada semanalmente. Bom, vamos para outra pergunta aqui. Antônio Márcio da Silva. Bom dia. Bom, eu imagino que ele tenha enviado essa pergunta durante o dia ou só se ele estiver fora do Brasil, né? Bom dia, estou acompanhando e lendo diariamente as postagens. Estou maravilhado com a evolução que estamos tendo. Pois é engraçado que os trabalhadores da Seara do Bem são bem interagidos no astral, na casa de minha mãe Maria Baiana, nossa mentora Rainha das 7 Encruzilhadas. Há uns 17 anos atrás veio com esse propósito de estudo dentro da nossa casa e desde então veio modificações maravilhosas. Que legal, Antônio. Você diz aqui que então a entidade, Rainha das 7 Encruzilhadas, há uns 17 anos atrás, trouxe a proposta de estudo na casa de vocês.
Isso é maravilhoso, até porque há 17 anos atrás nós não tínhamos, né, tanta coisa como temos hoje. Então ela foi inovadora aí na casa de vocês e dentro de um contexto religioso umbandista da época, ela foi revolucionária, né? Apesar que na época já o pai Ronaldo Linares já fazia cursos de sacerdócio, entre outros, né, ele já fazia um trabalho gigantesco, mas não era algo que tinha a expansão que hoje tem, né? Tantos milhares de umbandistas hoje formados em vários cursos e com uma consciência muito mais aberta, né? Muito bacana, meu irmão. Obrigado por compartilhar com a gente. Deixa eu tomar uma água aqui. Vamos lá. Tudo ao vivo aqui. A gente toma água ao vivo, pede uma pausa, enfim. Deixa eu ver aqui as mensagens que está chegando pra gente. Célia Regina. Alan, boa noite. Boa noite, Célia. Tem algum problema firmar Exu com vela preta e branca? Sempre que vou firmar meu guardião, sempre me vem acender a vela preta e branca. Já na firma da minha pombagira, firma preta e vermelha. Obrigado, adoro seus vídeos. Não há problema algum firmar preto e branco. A cor preta e vermelha nas velas, ela é um elemento, ela tem as cores representativas do estímulo, né, e da vitalidade, trazendo ainda o preto com uma questão de absorção energética, enfim. O preto e vermelho são as cores rituais de Exu, né? Mas eu posso usar o preto e branco, preto e amarelo, preto e rosa, preto e verde, preto e azul, qualquer um. A cor da vela, a outra metade, né, que é a cor branca, verde, azul, amarela, entre outras, ela vai remeter à vibração que muitas vezes o Exu ou a entidade traz, né? Então pode ser se você recebe uma inspiração para acender uma vela dessa cor, é interessante um dia, quando o seu Exu estiver incorporado, você perguntar para ele se essa inspiração vem dele e o porquê que essa inspiração vem dele. Pode ser que ele trabalhe na linha de Pai Oxalá ou na linha de Pai Obaloaê, enfim, pode ser várias coisas aí. É interessante você perguntar para eles. E quanto preto e vermelho para a pombagira, também está certo se você sente. Você pode acender só vermelha para a pombagira também, teria uma função muito positiva também dentro do ritual padrão, né? Aí a sua pombagira ela vai te orientar o que ela prefere. Há entidades que preferem uma coloração específica. A pombagira que eu trabalho, ela numa ocasião específica, ela usa o preto com branco. Mas é uma questão muito particular de cada entidade. Ela pode usar o preto com qualquer outra cor ou usar uma cor só, como eu disse, vermelho somente, ou amarelo, ou só o branco, ou só o rosa, ou azul, qualquer outra cor. Bem, a entidade ela tem essa liberdade. A gente não pode se limitar ao verde para caboclo, a preto e branco para preto velho, o que mais? Azul claro para herê, ou rosa para herê, entre outros. Ou preto e vermelho para Exu, preto e vermelho para pombagira, para Exu Mirim. Existe, né, a gente sabe que o guia, quando ele usa uma vela, um elemento específico que seja, qualquer uma bebida, um tipo de erva, fumo, ele está acionando a vibração de um ou mais orixás naquele ato, naquele ritual. Então, ele vai estar utilizando dos elementos que vão se aproximar da vibração desse orixá. Aquilo que eu comentei logo no começo do programa para o Wagner. Os elementos contidos no ritual umbandista, eles todos são carregados de ectoplasma, energia vital, prana, seja como você queira chamar, né? São carregados disso com particularidades. Então, aquela pedra tem uma particularidade de uma vibração específica, aquele outro mineral tem outra, aquela planta tem outra, enfim. E o guia vai usar tudo isso para conseguir manipular a vibração mais sutil daquela divindade, para o trabalho que ele vai realizar. Tudo bem? Obrigado, viu, Célia, pela sua participação. Espero ter te esclarecido. Pergunta aqui, não, Walter comenta: boa noite, pessoal, ótima semana para todos nós, Walter, ótima semana pra gente. Obrigado, viu? Deixa eu ver aqui. Bom, pergunta de uma irmã que não pede para se identificar: não divulgue o meu nome, por favor. Gostaria de saber qual é a função de pai e mãe pequenos na Umbanda. Eles podem incorporar? Claro que podem incorporar. Algumas casas dão cargos dentro do terreiro para quê? Para ter uma organização. Então você lá nomeia algumas pessoas para mãe pequena, pai pequeno, cambone-chefe,
Ogã-chefe, entre outros que vão se classificar lá dentro. Para quê? Para aquele ficar responsável por algumas coisas na casa. Ele estando responsável, o dirigente tem tempo para outras. Isso é uma questão de logística de cada responsável, de cada líder que está ali na frente dos trabalhos. Enfim, a mãe pequena ou o pai pequeno, eles podem se incorporar sem problema nenhum. São médiuns normalmente, né? Agora, se ele também não incorpora, ele também pode ser pai ou mãe pequeno. Isso vai da necessidade da casa. Se a casa nomeou uma pessoa para mãe pequena ou pai pequeno, sabe o que fez, sendo médium de incorporação ou não. E a incorporação, ela não é tudo. Ela é a mediunidade mais presente dentro do terreiro, mas ela não é tudo. Então, aquele que não incorpora, muitas vezes, está trabalhando mais, está servindo mais, está mais ativo e mais funcional no trabalho do que aquele, às vezes, que está incorporado. Então, existe todo um complemento na casa que precisa daqueles que estão incorporando e daqueles que não estão incorporando. Tá bem? Muito obrigado pela sua participação, minha irmã. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Johannes Hart, mais uma vez, boa noite, Alain e amigos. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado pela sua participação. Deixa eu ver aqui. Eu comentei aqui no começo do nosso programa, a gente está com os vídeos semanais lá no YouTube. Hoje, né? Hoje, terça-feira, nós publicamos um vídeo com a nossa amiga Rose de Souza, que apresenta o programa Magia Cigana aqui na Talks de Aruanda. E a gente convidando, na verdade, as pessoas a participarem do curso Clãs Ciganos na Umbanda online, pelo Estudar em Casa. Quem quiser assistir o vídeo também está lá no canal. Tá? O canal é youtube.com/Alain Casa de Lei, tudo junto. youtube.com/Alain Casa de Lei. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada nos e-mails que chegam aqui pra gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês, sempre a divulgação. Eu estou vendo os compartilhamentos aqui na internet, nas redes sociais, enfim. Bom, Reginaldo Ferreira de Carvalho pergunta: como posso consagrar uma guia? Reginaldo, obrigado pela sua participação. Meu irmão, você consagra uma guia de diversas formas. Eu não necessariamente preciso ir lá na loja de Umbanda, né? Eu compro a guia e dou para um guia qualquer consagrar. Eu posso fazer isso? Posso. Mas eu também posso, de repente, vamos imaginar que eu comprei uma guia. Primeiro tem que entender a função da guia, né? Eu comprei a guia para quê? Por quê? Onde eu vou usar? Qual o motivo, né? Enfim, mas vamos lá, imaginar que eu comprei uma guia de Oxóssi. Aí você pega essa guia de Oxóssi, você vai lavar em água corrente. E o que você pode fazer? Você pode pegar algumas ervas de Oxóssi. Todas as ervas estão ligadas ao Oxóssi, já naturalmente. Mas você pode pegar algumas ervas chaves, né? Por exemplo, hortelã, que nós gostamos muito, que também está ligado ao Oxóssi, samambaia, sálvia, enfim, o que você talvez tiver, alecrim, né? As que você tiver ali mais simples, mas você selecione algumas quantidades de ervas, macere aquelas ervas numa água mineral, se você puder. Se puder ainda de cachoeira, melhor ainda. Enfim, você coloca num recipiente essa água preparada e coloca a guia ali dentro. Se puder acender uma vela do lado da Pai Oxóssi, acenda, ajoelhe e peça que Pai Oxóssi consagre e mante aquela guia e que aquela guia possa servir para tal finalidade para você. Essa é uma forma básica e funcional de realizar aí uma consagração de uma guia. Assim poderia ser uma imagem, assim poderia ser um objeto ou qualquer outra coisa do tipo. Eu vou unir os elementos que se aproximam da vibração daquele orixá e vou inserir, né, o elemento que está até então dentro do campo profano, né, da vida cotidiana, para o sagrado. Eu vou transformar aquilo em sagrado. É basicamente assim, tá? É basicamente isso. Mas você pode levar também um terreiro e pedir para um guia consagrar. A partir do momento que o elemento vai para a mão do guia, aquilo já é sagrado. O guia tem essa capacidade. Então, se quiser levar em um terreiro, faça isso também. Agora, se você é um médium de incorporação, você incorpora os seus guias, você está perguntando isso para consagrar a guia do seu guia espiritual, aí eu vou dizer para você, dá a guia para ele. Ele consagre, né? Você não precisa consagrar algo que ele vai fazer. Nós acreditamos, é uma particularidade nossa aqui, nós acreditamos que o elemento, no momento que ele é tocado pela mão do guia, e o guia já manipula aquilo no seu ritual, aquilo já é sagrado. Aquilo já tem que ser tirado do ambiente profano, do dia a dia, naturalmente. Você não vai pegar aquela guia e colocar lá de volta no seu bolso. Você tem que ter um lugarzinho separado, guardadinho, bonitinho, para guardar, porque a partir do momento que o guia já manipulou aquilo, aquilo já é sagrado. É assim nós entendemos. Então, se você incorpora, leve para o seu guia.
Israel, boa noite, parabéns pela ótima explicação sobre Pombagira no vídeo, abraço, São José do Norte, Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Israel. A gente só comentou ali, né? Na verdade, não deu tempo de falar muita coisa de Pombagira. Inclusive, a gente tem um curso online, Pombagira na Umbanda, lá no Estudar em Casa, que, se eu não me engano, está com a última semana de inscrições abertas. Mas ali, Israel, a gente só fez um comentário, né? Pelo fato só de esclarecer que Pombagira não se presta a esse tipo de pactos, né? Não faz sentido a gente ter um espírito que nos guia, né? Que nos ampara, e aí de dia ele é bonzinho, à noite ele é ruim. À noite ele faz amarração e destrói a vida das pessoas. Não me faz sentido eu ter um espírito desse do meu lado. Isso para mim não tem lógica. Então vale a gente esclarecer aquilo que tem lógica. A gente precisa pensar com a cabeça. Não é porque é religião, é Deus, que a gente tem que pensar só com o coração. A gente tem que colocar lógica na mesa e falar, isso não faz sentido algum, eu não vou acreditar nisso. Enfim, tem que sempre pôr na balança e falar, isso para mim não serve. E descarta, sempre. Muito obrigado, viu, meu irmão? Outro comentário, Kleber. Olá, irmão, boa noite. Nós, filhos da Casa Espírita Reino de Oxalá, estamos todos em sintonia com o programa. Um grande abraço a você e que Pai Ogum te ilumine sempre. Grande axé. Que assim seja, Kleber. Muito obrigado, que Pai Ogum nos guie, nos ilumine, nos conduza sempre. Bom, muito obrigado a todos vocês que estão comentando, mandando as suas mensagens, adicionando nas redes sociais. É muito válido aqui toda essa participação de vocês. Vamos rapidinho aqui para um intervalo, só para me tomar uma água, 2 minutinhos, e a gente já retorna com o nosso programa Casa de Lei ao vivo aqui na Talks de Aruanda. Só lembrando, os canais que nós temos aqui à disposição para vocês participarem, o e-mail, né, perguntas@casadelei.org.br, perguntas@casadelei.org.br. Temos também o Face Templo Escola Casa de Lei, Templo Escola Casa de Lei. Tem o Skype Casa de Lei, que você pode participar também. Aqueles que quiserem adicionar o meu perfil pessoal é Alan Barbieri. Bem, então fica aí o nosso convite para vocês. Adicionem, enviem os seus comentários, que a gente volta rapidinho, em 1 minuto, só para me tomar uma água, que hoje eu não estou com a garganta muito boa. Eu vou conversar para vocês. Até já. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito quanto a cara do Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alan Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Acompanhe nossa agenda de cursos e atendimentos no site www.casadelei.org.br. Estudar em Casa, a maior plataforma de ensino à distância voltado à espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.org.br. Voltamos em instantes. É isso aí, estamos de volta com o nosso programa Casa de Lei. Como vocês ouviram na vinheta agora há pouco, acessem o nosso site casadelei.org.br. Lá tem textos, tem vídeos, informações e agenda da nossa casa. Bom, outra pergunta aqui sem se identificar. Hoje os anônimos vieram nos ouvir, né? Muito obrigado a todos vocês que não querem que a gente identifique vocês. Existe algum problema de acender velas para Exus dentro de casa? Por causa de problemas de saúde, venho fazendo isso algumas vezes. Porém, já ouvi que pode atrair obsessores. Particularmente não acredito nisso, mas quero saber sua opinião. Possivelmente, meu irmão ou minha irmã, né, anônimo, você já deve ter, talvez você não tenha ouvido, né, que eu respondi isso já em outras ocasiões. Não tem problema algum. Eu sei que para uns eu dizer isso é uma marmotagem, né? Não faz sentido. Mas a gente tem que entender que Exu, Pombagira, Exu Mirim e outros guias, eles são espíritos sábios, né? Eles sabem exatamente qual que é a nossa necessidade e vamos ser bem coerentes aqui, que não me faz sentido algum, não tem lógica. Aquela história de pensar com a cabeça. Não tem lógica eu acender uma vela com toda a minha fé, devoção a um Exu ou qualquer outra entidade, e aí passar um obsessor na porta da minha casa e falar, bom, olha, não falaram o nome do guia, deixa eu ir lá pegar a vela.
Para pensar um pouquinho, eu vou dar um minuto de silêncio. É só pensar, não tem lógica. Não tem lógica, porque isso a espiritualidade não é burra, não é ignorante. Somos julgados e Deus nos vê pela nossa intenção. Então nós precisamos acreditar que a espiritualidade está, o que nos envolve, o que está por trás de tudo que a gente faz é sempre o nosso coração, a nossa intenção, a entrega, a verdade naquilo. E, enfim, agora o fato de firmar Exu, acender a vela dentro de casa, esse é um tabu, olha, é um assunto que não faz parte da nossa religião. Dentro do candomblé há restrições, por quê? Porque Exu tem que ficar do lado de fora, por diversas questões que eu nem vou citar agora. Na Umbanda, não há necessariamente esta restrição. Veja, hoje os terreiros de Umbanda normalmente são em sobrelojas ou em espaços comerciais em que a gente não tem um lado externo. A gente não tem uma área externa aberta para se fazer uma tronqueira, por exemplo. Então o que a gente faz? A gente tem que montar a tronqueira dentro do terreiro. No mesmo lugar onde está o congá, no mesmo lugar onde está a assistência, não está do lado de fora. Só está no lugar talvez à parte, mas não necessariamente está do lado de fora. Então, não tem problema firmar Exu dentro. O que nós recomendamos é, se você puder firmar próximo da porta de casa, tanto do lado de dentro quanto de fora, essa é uma questão, uma opção sua. Por que próximo da porta? Porque a porta de entrada da casa e saída é o local onde tem mais movimentação de pessoas. A energia de Exu é uma energia de movimento, de constante movimento. Para que aquilo tenha uma verdadeira função mesmo na casa, para as pessoas ali, é importante que ali há um fluxo de pessoas, intenções, energias, sentimentos, pensamentos constante. Então a porta de entrada e saída é um lugar que existe essa mudança vibratória muito rápida. As pessoas saem, as pessoas entram com pensamentos, enfim, sentimentos diversos. Por essa razão eu acho interessante deixar em um lugar que tem movimento constante. E não colocar lá num quartinho escondido, talvez. A minha recomendação é essa. Tá? Agora, se você não tem a opção de colocar na porta, coloque aonde você quiser, menos no banheiro e no seu quarto. Tá? Por que não no quarto? Vou voltar a dizer. A energia de Exu é uma energia de muita movimentação. Pode trazer algum mal-estar para você, uma questão de não conseguir dormir, de se sentir agitado demais. Isso pode não ser saudável para você. É por essa razão, tá? Mas em nenhum momento um aspecto negativo de trazer coisas ruins para a casa de vocês, para a família. Agora, o fato de estar precisando de uma cura, né? Você pode firmar outros orixás e divindades que vão atuar especificamente nesse campo. Pai Oxóssi atua muito bem nesse campo da cura também. Pai Obaluaê atua muito bem nesse campo da cura também. Nem tudo é Exu, tá bem? A gente pode recorrer a outras forças divinas também que complementam toda uma egrégora e que a gente pode utilizar ou se beneficiar, né, de cada uma dessas vibrações para a nossa necessidade. Se está aí, Deus permitiu que a gente soubesse que eles existem, com todas essas divisões e classificações, é para que a gente possa aprender a se sintonizar a eles no nosso dia a dia. Então, minha irmã, meu irmão, não se preocupe somente com Exu, firme as outras divindades também, vai ser bom para você, tá bem? Obrigado pela sua participação. Vamos lá, deixa eu ver aqui, várias perguntas pra gente. Bom, muito legal as mensagens. Bom, Daniele, Alan, bom dia. Quer dizer boa noite, né? Eu acho que você deve estar no Japão. Uma perguntinha boba. Não existe pergunta boba, viu, Daniele? Mas eu queria saber por que os pretos velhos falam tanto zifio e os caboclos tão enrolados. Obrigado, axé a todos e boa semana. Eles podem falar normalmente? E se o guia estiver falando normalmente, quer dizer que o médium está mistificando? Ótima pergunta, Daniele. Não foi boba, foi muito legal. Assim como o cigano não tem que falar o espanholês, né? Naturalmente. Acontece que isso é um arquétipo, né? Se criou, né, desde a fundação da Umbanda, algumas características, né? E a espiritualidade manifesta nessas características, nesses arquétipos, que acaba se assemelhando um caboclo do outro. Essa fato de falar um pouco enrolado, o preto velho falar zifio, talvez, né? Uns mais, outros menos. Isso é só uma questão, Daniela, de características do arquétipo, mas o guia pode muito bem falar normalmente, sem necessariamente expressar isso. Assim como o baiano falar oxe, né? Um baianês, que é um baiano
português, né? Aquele baiano paulista, baiano carioca, é um baiano misturado com tudo, né? Porque só evidencia algumas características na forma de falar. Enfim, minha irmã, pode sim, o guia pode falar da forma que ele quiser, tá bem? Mas é natural que acabe se adotando essas características. No momento da manifestação, seja expressado, a forma que o guia se expressa, acaba trazendo alguns trejeitos, algumas características que são comuns dentro do ritual umbandista. O preto velho pode incorporar e falar lá que nem o Bezerra de Menezes? Tão difícil, claro, pode, mas a figura do preto velho nos remete a uma simplicidade, a um desapego, a algumas coisas que até a sua fala nos mostra que ele é simples. Até a sua fala nos mostra que ele tem parece que pouco entendimento das coisas da terra, assim, né? Mas apesar de trazer uma característica muito de sabedoria. Mas pode sim, minha irmã, tranquilamente vir falar normalmente. Tá bom? Obrigado pela sua participação. É apenas uma expressão. Deixa eu ver aqui as mensagens chegando pra gente. Cristiano, oi. Você está falando sobre consagrar guia. Aí tive uma dúvida. Faz 4 anos que eu uso um colar. Na época o preto velho me pediu para usar um do anjo da guarda. Então comprei e ele consagrou e depois disso nunca mais eu tirei do pescoço. E depois de 1 ano a imagem do anjo da guarda caiu e eu perdi. Então só fiquei com o colar. Aí fiquei com essa dúvida. Por que nunca tirei o colar? Uso ele direto. Aí será que perdeu a proteção? Por usar em diversos momentos? Cristiano, não, meu irmão. A sua fé está depositada nele, não perde a proteção, acredite. Tá bem? O vínculo que você tem que ter com esse preto velho, com o seu anjo da guarda, ele tem que ser mental, independente do colar ou da imagem. Se esse colar quebrar, você continua protegido, amparado, pode confiar. Tá? Se você quiser, de repente, um dia pegar esse colar, por exemplo, compra uma rosa branca, se você um dia tiver condição, ou boldo, que eu acho que você comentou uma vez que você tinha boldo, ou tapete de Oxalá, como conhecem, no seu quintal, eu acho que você comentou isso alguma vez. Pegue algumas ervas dessa, por exemplo, um boldo, uma série lá na água, deixe ele um pouquinho na água, vai ser bom para você. Tá? Mas, de qualquer forma, o colar ele continua tendo esse vínculo vibratório, emocional, e mantenha ele. Tá? Ele já criou formas, pensamentos, um depósito de fé no aspecto mais positivo possível. Você já depositou neste colar formas que já criaram um campo para você se proteger, enfim. Você tem fé nisso, você acredita nisso. E isso já é o suficiente. Tá bem? Se quebrar o colar, você continua protegido, saiba disso. Assim como a imagem quebrou e você continuou amparado até hoje. Muito obrigado pela sua participação, tá? Seja sempre bem-vindo. Júlio César, como sempre, maravilhoso programa. Axé a todos. Axé, meu irmão. Obrigado pela sua participação. Leandro. Olá, Alan. Deus abençoe você e a sua família, a todos nós, Leandro. Obrigado. Sou iniciante na Umbanda. Só fazem 2 semanas em que participo da gira de desenvolvimento mediúnico. Ainda não recebi incorporação dos guias, mas senti durante a gira e durante os trabalhos muito a sensação de frio, principalmente nos braços que descem para as minhas mãos que chegam a suar frio. Isso é normal e faz parte do processo? Desculpe a ignorância, mas gostaria de saber. Desde já, muito obrigado. Muito legal sua pergunta, Leandro. Obrigado pela sua participação e não é ignorância alguma, tá? Não existe pergunta boba ou perguntas desnecessárias, meu irmão. O que o médium vai sentir durante o seu desenvolvimento são coisas muito particulares, né? É muito particular de cada um. Um vai sentir uma tremedeira, o outro vai sentir um calafrio, arrepios, medo, taquicardia, desespero, emoção. É algo muito particular de cada um. E se entreguem muito a essas sensações, Leandro. Verdadeiramente. Se você está numa casa que te faz bem, se entregue verdadeiramente a essas sensações, porque elas são únicas, presentes nesse momento do desenvolvimento. O que você está sentindo agora é para agora. Então vivencie cada sensação, escreva isso para você. Eu até diria, se você quiser, né, anote isso um dia que você chegar em casa e falar, olha, hoje eu senti isso, e vai fazendo um balanço de qual a intensidade disso a cada gira. Enfim, é bacana você se analisar, perceber, né, e poder vivenciar esse momento, que é muito bacana, viu? Esse momento das primeiras sensações, as primeiras aproximações do guia. O guia está se mostrando presente para você.
Ele está querendo que você perceba e aquilo causa reações no nosso organismo. Você está começando a identificar a presença do guia. E isso é muito legal, tá? Obrigado pela sua participação, meu irmão. E, claro, peça constantemente orientação àqueles que estão conduzindo a sua mediunidade neste momento. Os dirigentes da casa, eu tenho certeza que eles sabem aí como esclarecer tudo o que você precisa. Muito obrigado, viu? Bom, a Daniele comenta aqui, muito obrigada, né? Exatamente, Daniele, só complementando, você fala assim, o médium estaria mistificando se o guia estiver falando normalmente? De forma nenhuma, Daniele, a gente não tem que ter essa preocupação, o médium está mistificando, o médium está mentindo, aquele médium será que está incorporado, ou será que eu estou incorporado, ou será que é o guia? Essa é uma preocupação que o médium não tem que ter. Entenda muito bem, o final do trabalho, o que você tem que se preocupar é qual é o teor dessa mensagem, qual é o objetivo deste trabalho, o que o guia no final está falando. Não importa se o guia está falando em um idioma diferente, num dialeto diferente, se ele está falando, a expressão corporal dele é convincente, não importa nada disso. O que você tem que analisar no final é exatamente qual que é o objetivo das palavras desse guia. Não tem que haver esse problema. O médium está mistificando. Quem mistifica, minha irmã, é esse povo que põe aí Maria Padilha traz amor em 24 horas ou seu dinheiro de volta. Quem mistifica é esse povo que está na internet, faz lá os trabalhinhos em nome de tal entidade. Esse povo está mistificando, porque eles fingem que estão incorporados, ou até talvez estejam de espíritos de má fé, para convencer outras pessoas a comprar a ideia deles. Isso é mistificação. Mistificação é um ato de má fé. É aquela pessoa que quer enganar, aquela pessoa que quer ludibriar. Isso é mistificar. Tá? O fato do médium poder estar se confundindo às vezes com o tom de voz do guia, com uma expressão corporal, isso não significa uma mistificação. Isso muitas vezes talvez seja um processo ainda que vai amadurecer nele mesmo. Tá bem? Eu já vi médicos começarem a desenvolver e o guia fica lá, misifio, e esse médico quando desenvolve, quando já se sente seguro, o guia quase nem falava mais misifio. Porque talvez esse médium tenha uma característica tão marcada nele que Preto Velho tem que ficar falando misifio, que ele fica a vida inteira falando misifio. Quando ele se sente à vontade, seguro, o Preto Velho já consegue, quando ele se expressa, já não sai tanto misifio, por exemplo, tá bem? Então é uma questão de amadurecimento do médium, minha irmã. Mistificação é um ato de má fé. Isso está aí a rodo na internet, né? Obrigado, viu? Bom, boa noite, Josi pergunta. Boa noite, procurei uma casa e nela fui indicada a fazer um banho para tirar a mão do meu zelador que faleceu da minha cabeça. Isso é certo? Obrigado, o programa está ótimo. Josi, obrigado pela sua participação. Bom, isso é uma situação complicada, né? Tirar a mão do zelador. Eu sou um pouco... É uma opinião minha e pode ser que isso não agrade algumas pessoas, mas eu sou da seguinte opinião, Josi, eu vou ser sincero, não sei se isso vai servir para você a minha resposta. Mas a minha opinião é que quando a gente encerra um ciclo numa casa, com um dirigente, ele desencarna, ou eu saio do terreiro por vontade própria, acabou meu ciclo naquele lugar. Eu não tenho mais nenhuma ligação com aquela pessoa. Eu não devo mais nada e ele também não a mim. Essa história da mão na cabeça vem lá do culto novamente africano, em que você é iniciado por um babalorixá e aquele babalorixá fez nascer o seu orixá, por exemplo. Aquele babalorixá despertou o seu orixá. Então, dentro do culto africano-afro-brasileiro, este indivíduo, sacerdote ou sacerdotisa, é responsável pelo seu orixá. É mais ou menos isso. Então, você deve a ele pelo que ele fez em nome do seu orixá. Na Umbanda, nós não temos isso, minha irmã. Na minha concepção aqui, para mim, encerrou um ciclo, acabou. Acabou. Você saiu da casa, não tem mais vínculo. Você saiu daquele lugar, você não deve mais nada e nem a casa a você. Acabou. No momento que você decide, eu não vou mais fazer parte deste terreiro, ou este dirigente morreu, ou ainda que você desencarnasse, quem fosse, qualquer pessoa, acabou o vínculo, entende? Acabou. Então você vai viver a sua vida tranquila. Não se preocupe de a mão estar na sua cabeça e por isso algumas coisas podem ser que não aconteçam boas na sua vida aí, enfim. Vai viver, vai por mim. Pode confiar. Bom? Obrigado pela sua participação, tá? Bom, estamos aqui encerrando o nosso programa, chegando ao final de mais um Casa de Lei, infelizmente, 9 horas e 58 minutos.
Muito, muito, muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês, pela interação, pela participação, a divulgação nas redes sociais. Mais uma vez eu volto a convidá-los para estar com a gente na gira de Baianos, que vai ocorrer agora na sexta-feira, dia 6 de fevereiro, a partir das 8 horas da noite. As senhas são entregues a partir das 19 e as portas estão abertas já às 19. Os trabalhos começam às 18. Atendimento gratuito, tá? E qualquer pessoa pode participar. Crianças de qualquer idade. Tá bem? Muito obrigado a todos vocês. Volto a convidá-los a acessar o nosso site, casadelei.org.br. Semana que vem, terça-feira, estamos de volta com o nosso Casa de Lei. E quinta-feira no YouTube, no nosso canal, estará à disposição aí mais um vídeo onde estaremos respondendo algumas perguntas sobre Umbanda, assim como nós fazemos aqui. A gente está publicando vídeos às segundas e publicando vídeos às quintas também. Muito obrigado a todos vocês, sejamos abençoados por Pai Ogum e por todos os orixás, e que a gente possa, né, aprender a lidar com os nossos próprios erros, os nossos dragões, os nossos defeitos, aprender a identificar o que nós temos de pior e melhor, para que a gente possa viver uma vida saudável. Grande abraço a vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito quanto a cara. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Acompanhe nossa agenda de cursos e atendimentos no site www.casadelei.org.br. Estudar em Casa, a maior plataforma de ensino à distância voltado à espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.org.br.